provisão, essa mesa aqui tem comunhão, essa mesa aqui tem carinho, essa mesa aqui tem paz, tem alegria nessa mesa. O casal convidado é o Gustavo e a Jéssica, são os nossos auxiliares. É uma honra ter eles aqui na nossa mesa. E a Ayla. E a Ayla que vai vir já, tá aí, mas ela vai vir. Então é uma honra ter o Gustavo e a Jéssica aqui nesse primeiro dia, nesse primeiro jantar, na comunhão dos casais, né? Maravilhoso esse macarrão. Eu que sou neto de italiano, amei hoje a surpresa que foi esse macarrão, não sabia que seria esse macarrão. Foi muito oportuno o Orlando, nosso chefe de cozinha, né? Tá maravilhoso. Bom? Muito bom. Isso aí. Acabou. Pastor, lá em 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O senhor tem a dizer de homens que crescem e não deixam as coisas de meninos para trás? Eu passei por um momento da minha juventude que eu fui pai muito novo. E então o que acontece? Eu queria viver a minha infância. Eu já era pai muito novo. Eu demorei um pouco para amadurecer. Eu queria ser jovem, eu deixava ela para trás. Eu queria sair para jogar bola, eu queria sair para brincar. Porque nós fomos morar junto que eu tinha 17 anos, eu era um adolescente ainda. Demorou para mim aprender, demorou para mim entender que eu já era homem. Então, quando eu era menino, eu tinha comportamento de menino. Mas eu fui menino até 25 anos praticamente. Já estava com ela há um bom tempo. Comecei a trabalhar depois de uns 4, 5 anos depois que a gente estava junto. Então você consegue entender que muitas das vezes as responsabilidades que vai nos tornar homem. Tem pessoas que têm 20, 30, 40 anos e ainda é jovem, é novo, é menino na ideia. E o relacionamento, o casamento, e ainda é um casamento que ele está vivendo uma juventude. Então vai chatear a esposa, vai ser negligente no prover. Tem muitos e muitos homens hoje que entram no serviço, sai, entra, sai, porque não tem responsabilidade, ainda é um menino, né? Tem 50 anos que não parou numa empresa, não tem responsabilidade. Então o chamado é amadurecimento, é ser homem de verdade. O chamado é esse, deixar para trás a vida de menino e começar a ter um comportamento de homem. E chegou um tempo da minha vida, da vida da pastora, que ela trabalhava. Então a provedora era ela. Você imagina os problemas que nós tivemos. Fruto dessa provisão dela trabalhar, nós tivemos inúmeras separações. Ficamos um período separado, porque ela se achava a provedora, né? E eu não era o provedor. Então a gente tinha muitos problemas. A partir do momento quando a gente entendeu que o homem precisa ser o provedor, né? A mulher pode até ajudar a prover, mas o homem é o provedor. Hoje ela entende isso, né? Os conflitos diminuiu, né? Então, hoje a gente somos homens, temos maturidade. A palavra para alguns homens, para algumas mulheres, maturidade. A maturidade. Está sendo chamado para a maturidade. Deixar as coisas de menino, de adolescente para trás e viver a maturidade. Como é que foi para você essa mudança? Casar jovem, com quantos anos você casou? Com quantos anos vocês casaram? E como que foi essa questão aí do Gustavo? Como ele amadureceu? Ou como você amadureceu? Como é que foi isso aí? Eu casei com 24 anos. O Gustavo tinha 22. A gente tem 2 anos de diferença. Sou 2 anos mais velho. Mas o primeiro ano pra mim foi muito difícil porque, como eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu me achava independente. Então eu não queria depender em nada. Então, como eu também trabalhava, eu também estudava, então eu achava que era a mesma coisa, eu e ele. Eu não aceitava ser submissa, eu não aceitava ser a ajudadora. Eu queria ser a provedora. Eu queria fazer o que eu queria sempre, não o que ele queria. Então, por isso, a gente sofreu muito, né, Lilian?
Foi muita a ajuda da pastora, oração. O Gustavo estava novo convertido também, teve essa questão também que pesou bastante. Mas aprendemos com muita dificuldade, porque não era fácil, porque eu tenho uma personalidade muito forte e ele também tem. Então a gente sempre se bicava, a gente sempre brigava muito, até que teve um dia que a gente entendeu que se a gente não renunciasse, se a gente não baixasse a guarda, conversasse, se ouvisse, a gente não ia conseguir ficar junto. E hoje, graças a Deus, a gente vai fazer 7 anos junto. A gente casou em 2018. E tá vindo aí o fruto desse relacionamento, né? O amor multiplicou e tá vindo aí a Ayla pra completar. E você, Bu, na sua ótica, como é que foi o seu lado da história aí? O seu lado do amor? Ela tá certa, foi muito complicado, né? Eu casei muito rápido por uma situação que aconteceu no passado, lá atrás. Então eu tive que amadurecer rápido, né? Mas, com mesmo de 5 anos, 7 anos juntos, eu fui tendo que aprender, né? O que é ter um relacionamento, o que é conviver com uma outra pessoa dentro de casa, 24 horas, né? Ali, responsabilidade de você ser o marido, né? De você, né? Ajudar. Então você vai olhar e falar, meu Deus do céu, isso, né? Não é só do jeito que fala, é só casar, não. Tem muitas outras coisas que meu tio falou lá no começo. Então, a gente passou um sufoco. Graças a Deus, meu tio e minha tia foi o que ajudou muita gente. Mesmo eu dando muita cabeçada, mas eu só dou a cabeçada, mas eu escuto. E depois, no outro dia, eu acordo e falo, meu, realmente tá certo. Então, eu e ela sentou e a gente conversou. Como que a gente fez? Na mesa. A gente se resolveu na mesa. A gente preparou uma mesa dessa daqui, que a pastora e o pastor ensinou pra gente. E ali a gente jogou o que tinha pra jogar. Falou, é assim, assim, assado, é assim, assim, assado, então eu vou ter que mudar. E aí começou o processo. Se você pegar quem era o Gustavo antes pro Gustavo de hoje, você vê uma diferença enorme. Mas eu tive que, como meu tio fala, né? Abaixa a guarda, se desarma. E eu tive que aprender a fazer isso. Porque ou ela tava com a 12 ou eu tava com a ponto .40. Então alguém tinha que ganhar essa batalha. E a gente teve que aprender. Aprender e amadurecer rápido. E com a ajuda dos meus tios, a gente, mesmo errando, a gente vem amadurecendo e vem crescendo até hoje, né? Que bênção. Pastor, a senhora já foi essa mulher aí que, como o pastor citou, a senhora já foi da provedora. Como é que foi na sua ótica esse tempo? Como que a senhora olhava pro pastor? A senhora tinha fé que talvez aconteceria alguma coisa? Como é que foi essa questão? Quando o tempo que eu fui a provedora dentro de casa, ela tem 2 caminhos, na verdade, para nós mulheres, né? Como a Jéssica citou, que quando ela casou, você trabalhava, então você achava que o domínio estava nas suas mãos. Isso acontece muito hoje com os casais. O esposo ganha menos, a esposa ganha mais. Então, ela quer ser a provedora em todos os quesitos. Quando nós entendemos o nosso papel, tudo começa a funcionar como deve ser. Tudo. Tanto na terra como no mundo espiritual, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós entendemos o nosso papel, nós conseguimos trazer o céu para dentro da nossa casa. Eu costumo, às vezes, comentar com algumas pessoas, teve 2 Fernando. Sim. O Fernando, é o pai pobre e o pai rico. O pai pobre foi aquele jovem, aquela criança que teve um filho, que não tinha muitas condições, que não provia, né? Que mesmo meu pai estando distante, ainda eu tinha que meu pai poderia me ajudar, né? Que meu pai podia suprir, que meu pai comprava o leite, meu pai comprava o básico e mandava para o meu filho. Mesma coisa o meu relacionamento com ela. Ela teve um jovem, lá um adolescente, quando ela casou, pobre, né? Que eu digo assim, pobre é de entendimento, de sabedoria, de experiência, de maturidade. Nosso segundo filho agora é o pai rico. O pai que é responsável, o esposo que é responsável, o esposo que cuida, o esposo que, né, que dá carinho, que supre, né? Que é o provedor. Então, teve 2 pessoas.
Então aquele rapaz, aquele jovem ficou para trás e hoje eu me tornei homem. Hoje não, já tem uns bons anos, né? Então eu venho de uma linhagem extremamente difícil. Nesse período todo nosso, foi um período de muita guerra, muita discórdia, muito desentendimento, né? Porque a gente não cuidava, eu não cuidava da minha parte, ela não cuidava da parte dela. Eu não era o provedor. Então ela veio com uma bagagem da família dela, eu tinha uma bagagem da minha família. E a inexperiência. Isso é o que mais atrapalha nos relacionamentos precoces. Nosso relacionamento foi muito precoce, né? E não tinha ninguém para nos instruir. Não tinha. A gente ia conforme a nossa cabeça. O Gustavo está aqui, é um exemplo claro, né? A Jéssica também. Eles começaram novo, mas eles acordaram rápido, né? O Gustavo hoje vive um momento que Deus está moldando ele. A Jéssica está vivendo um momento que Deus está moldando eles dois, né? Mas graças a Deus eles estão firmes e fortes juntos. Não passa na cabeça deles pensamentos de separação, passa de algumas dificuldades, alguns problemas, como eu e a pastora passamos, mas nós estamos firmados dentro da comunhão do lar. Então eu sou o provedor, o Gustavo é o provedor, a Vânia me ajuda na providência, a Jéssica ajuda o Gustavo na providência. Estamos caminhando desta forma. Pastor, sobre a questão de pais negligentes, né? Existe aquela questão que pais negligentes geram homens imaturos, só que a gente cai naquela questão novamente. O homem não amadurece precoce quando o pai é negligente? Como que se houver essa questão? Qual é o problema quando o pai é negligente? Não, ele não é só ausente, ele é negligente com os filhos e com a família. Qual que é o problema? É um dos problemas, quando o pai é negligente, aí vai faltar um ensinamento. Vai faltar o bom exemplo. Então o homem, quando não tem um bom exemplo, quando ele não tem um ensinamento, quando ele não tem um caminho que ele pode percorrer, ele vai ter medo. Ele vai ter medo de ser o provedor. Eu vou te dar um exemplo claro. Quando eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, eu tinha medo de trabalhar, eu tinha medo de não conseguir fazer, eu tinha medo de fazer uma entrevista, eu tinha medo porque eu não tinha ninguém para me direcionar. Não tinha ninguém para me instruir, não tinha ninguém para me levar até lá. Eu era jovem. Então o que acontece? Quando falta a instrução, você se torna uma pessoa medrosa, como eu fui. Eu fui descobrir que eu tinha medo das coisas depois dos 30 anos, mesmo já trabalhando. Grandes desafios, eu tenho medo ainda até hoje. Hoje eu estou aprendendo com a vida, né? Porque eu não tinha uma segurança lá atrás, né? E muitas das vezes, quando você acha que você vai ter que amadurecer com rapidez porque o seu pai não foi presente, o que acontece? Não é que você vai amadurecer, você foi empurrado a fazer aquilo. Então você vai pular alguns ciclos. Eu particularmente, como eu não tive a minha adolescência, depois eu quis curtir a minha adolescência. Depois eu quis brincar. Então atrapalha todo um ciclo. Em vez de eu estar focado, em vez de eu estar trabalhando, produzindo, muitas das vezes eu queria brincar, eu queria jogar bola, queria estar com os meus amigos, né? Então atrapalha todo o ciclo de ser provedor, né? Então quando os pais são negligentes em alguma área da vida, vai atrapalhar o filho, vai atrapalhar o homem. Muitos dos homens que eu conheço, que eu e a pastora aconselho, e mulheres, têm uma vida que os pais foram negligentes, o homem é medroso, tímido. O homem não pode ser tímido e medroso, tem que ter os limites, né? Por um tempo eu achei que eu não tinha condições de fazer, por um tempo eu achei que eu não era capaz, porque eu não fui direcionado dentro disso, né? Então é mais ou menos isso. E a negligência ela é diferente da ausência, né? A negligência, às vezes o pai está presente, o marido está presente, mas ele é negligente. Ele está vendo a situação, mas ele não se posiciona. O que o senhor acha desses pais que vê o filho gritando com a mãe, com a esposa, e fica quietinho, e se a esposa falar alguma coisa, ou vice-versa, né? O que o senhor acha dessa negligência aí? Vamos colocar que um homem foi criado num lar com um pai negligente. O pai que era omisso, que não se posicionava. O que vai acontecer? A tendência desse homem é ser omisso no relacionamento. A tendência dele
é ser negligente no relacionamento dele também. E não só no relacionamento, em todas as esferas, em todas as áreas da vida dele. No trabalho, na sociedade. O nosso maior exemplo é o nosso pai. Nós como homem. O maior exemplo da mulher é a mãe. Então quando o pai é negligente, traz uma ideia de negligência para os filhos. Não é que o homem vai, não, agora eu vou ser negligente. É da forma que ele aprendeu, é da forma que ele viu as coisas. Então ele aprende vendo, né? Então lá na frente, bem provável, este homem vai ser negligente dentro do lar da casa dele. Se ele não tiver um despertar. Opa, não posso ser negligente com a minha esposa. Um homem negligente com a esposa, os filhos têm uma tendência a ser negligente com a esposa também. Então o que acontece? Eu não tive esse exemplo, porque eu não fui criado com meu pai, não fui criado com a minha mãe. Então eu não tive esse entendimento de relacionamento de homem e mulher. Não tive. Muitas das coisas que eu achava que ela pedia para mim, que ela achava que era importante, que eu achava que era bobagem. Então eu era negligente. Não, isso não tem importância. Então eu era negligente com algumas coisas. Hoje eu entendo que eu não posso ser negligente, né, nos princípios que foi estabelecido. Eu não posso ser negligente na alimentação, eu não posso ser negligente no carinho com ela, eu não posso deixar para depois. Da mesma forma que eu trato ela, os meus filhos olham e vai tratar as esposas. Que forma que eu estou tratando ela? Como que eu estou sendo provedor aqui? Não posso ser negligente. Ainda que eu chegue cansado, muitas das vezes, eu preciso dar atenção para ela, eu preciso dar atenção para os meus filhos. Né? Não posso ser negligente, independente do meu cansaço. Pastor, tratando desse assunto, aproveitar que tem um casal aqui hoje, presenteado a estar participando dessa mesa, eu queria que o senhor e depois a pastora, o senhor desse um conselho para o Gustavo acerca da negligência, para ele não ser negligente, dá um conselho para ele agora que ele vai se tornar pai, depois a pastora desse um conselho para Jéssica também, nesse sentido que vai se tornar mãe. Então dá um conselho para o Gustavo. Eu tenho aconselhado o Gustavo, né? Eu sou um conselheiro próximo do Gustavo. O que eu tenho sempre lançado palavras sobre a vida do Gustavo, tentado trazer uma luz para ele, é para ele sempre procurar viver o novo, viver em novidade. Não importa o que ele passou, não importa a infância dele, não importa a linhagem dele. O que nós sempre temos chamado a atenção do Gustavo é para ele ir para o novo, para os novos desafios, para os novos projetos, para as novas batalhas, né? Então eu tenho chamado o Gustavo para isso. Eu tenho conversado com a Jéssica também, para ela ajudar o Gustavo para o novo. Para ele ir para os novos desafios. É o tal de o Gustavo ser encorajado. Eu sempre procuro encorajar o Gustavo para ir para o novo. Então o meu chamado para ele é para ele ir para o novo sempre. Olha, para o trabalho, busca o novo, trabalhe melhor, faça melhor, né? Estudar, faça o melhor, tenha novas ideias, não pare, né? Porque se ele ir para o novo, se ele batalhar no novo, ele vai sempre ser o provedor do lar, da casa. Tem um chamado Gustavo para ir para o novo. Tem um chamado para ir para o novo, deixar o velho para trás, deixar as coisas do passado, deixar as coisas de menino para trás e ir para o novo. Tempos bons que os pais ficam proporcionando para os filhos, cuidando dos filhos demais, além da conta. Tempos bons vai gerar homens fracos, mulheres fracas. Homens fracos, mulheres fracas, vai gerar tempos difíceis, ruins. E aí tempos ruins, como eu e a pastora convivemos, vai gerar pessoas fortes. E aí pessoas fortes vão gerar tempos bons. Tem que entender esse ciclo. Um tempo difícil que nós passamos nos tornou forte, a gente não morremos. Nós estamos gerando tempos bons. Estamos gerando tempos bons para os nossos filhos. Que os nossos filhos aprendam sobre esse tempo bom. Né? Então esse tempo é um tempo bom. Então pessoas fracas, dependentes, vão gerar tempos difíceis, tempos ruins. Tempos difíceis, né? Não vamos esperar as coisas ficar difíceis para a gente reagir. Para gerar pessoas fortes. Esse é o tema. Aprender com o tempo, aprender com as instruções, né? Nosso tema de hoje é ser provedor. O homem precisa ser provedor, precisa ser o exemplo. O homem tem um chamado para ser provedor.
O homem, quando se preocupa em ser provedor, Deus abençoa a vida dele. Deus abençoa a família através do homem. Mesmo que a mulher ajude na providência, existe uma bênção sobre o homem. Quero te fazer um chamado aqui para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí é o seguinte, nós fizemos uma mesa maravilhosa aqui, né? Queria te convidar, quem curtir aí, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, nós vamos proporcionar, vamos fazer um sorteio para alguma família, para algum casal de um jantar desse. Ou aqui na nossa casa, ou aí na sua casa. O chefe de cozinha, Orlando, né, para fazer um jantar na sua casa. Ou você vai ser convidado para jantar conosco aqui. O nosso propósito é esta comunhão. O nosso propósito é princípios, tá bom? Que Deus abençoe. Então curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho em nome de Jesus. Amém. Valeu!